Olá, boa noite. Vamos começar mais uma Gota de GNH Live. Eu sou Daiana Almeida, sou consultora de amamentação e toda terça-feira eu tô aqui fazendo uma live com assuntos sobre amamentação. Gota porque deveria ser uma coisa rápida, né? Mas eu tenho me estendido bastante. Tô adorando isso, na verdade, esse projeto. E semana passada eu falei no feed sobre o desenxoval. Então essa semana eu decidi fazer a live sobre mamadeiras e chupeitas que fazem parte da lista de enxoval básica e que a gente precisa entender sobre elas para poder decidir se vai comprar ou não chupeta em mamadeira, né, ou qualquer bico artificial. E na quinta-feira a gente vai falar também sobre enxoval ainda, sobre esses preparativos prévios durante a gestação, mas depois eu conto sobre isso. Vou estar com uma convidada super especial para a gente falar do tema, do assunto que foi mais comentado lá no Desenxoval, que foi a questão dos berços e dos kits de berço e de berço, enfim, da montagem do quartinho do bebê, né? Então, essa semana a gente vai estar falando sobre coisinhas de enxoval, né? Baseado nesse último post que a gente fez e que vocês pediram, né? Vocês comentaram bastante, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre mamadeira e chupeta. Se você procurar qualquer lista dessa básica de internet, vocês vão ver lá. Talvez isso tenha mudado, mas há 6 anos isso era bem comum e eu acho que ainda é, porque até hoje ainda tem maternidade que pede que se leve chupeta no enxoval, né, na mala de maternidade, lá na lista que eles passam para levar as coisinhas, né, para a maternidade. Ainda tem lá a chupeta e muita maternidade ainda oferece o complemento quando necessário durante o pós-parto imediato, nas famigeradas chuquinhas, né, aquelas mamadeirinhas com aquele biquinho menor. Então a gente precisa entender isso para a gente decidir se vai comprar ou não. Não estou aqui dizendo para ninguém que não tem que comprar, que não pode, que não, né? Eu vou dar informação e aí cada pessoa vai decidir. Mãe Desconstrução está falando, hoje eu já falo para as amigas não comprar. Exatamente. Né? Assim, a gente vai entender aqui hoje porque é que não deve. Oi, Carol. Porque é que não deve comprar. Né? Mas, assim, a autonomia é o que eu sempre defendo, gente. A autonomia é da família. Se ela sabe todos os riscos, se ela sabe onde está pisando, se ela sabe o que pode acontecer, o que é que pode causar, e ela decide, porque o contexto dela é isso que ela vai dar conta agora, ok, né? Mas eu acho que isso é uma decisão a ser tomada em momentos que... Não está me ouvindo, Carol? Gente, vocês estão me ouvindo? Tem mais alguém me ouvindo aí ou só a Carol que não está... Como é que tá o áudio? Alguém me dá um retorno aí, se tá ok? Mãe de Desconstrução estava comentando aqui, então... Vou continuar falando, se vocês... Ah, tá ouvindo, né, Thay? Obrigada. Então, assim, digo que é uma decisão que você toma, assim, no olho do furacão, né? Quando você avalia todas as opções e diz, bom, para mim não dá, vou optar por isso aqui. Não é algo que você decide ainda durante a gestação, entende? Eu acho que se a gente entende o que eu vou falar aqui hoje, a gente escolhe... Não, boa noite, Kátia. A gente escolhe não adquirir antes, gente, porque, assim, no caso de uma extrema necessidade, se você for precisar por algum motivo, que a gente vai ver aqui que não tem nenhum motivo que seja de extrema necessidade, você tem como comprar depois, né? Então, assim, eu acho que não tem justificativa para isso ser peça de enxoval, de você ter em casa, tá bom? Então, assim, a primeira coisa é eu tirar o áudio disso aqui que tá apitando, e tá me tirando a concentração. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar e a entender que a gente tem uma questão cultural muito forte relacionada a chupetas e mamadeiras. Então, hoje é um símbolo quase universal, né? Você quer simbolizar que naquele ambiente ali é adequado para bebê, sei lá, tem um desenho de uma chupeta, né? As bonecas que a gente compra, via de regra, vêm com uma mamadeirinha, né? Porque elas vêm para serem cuidadas e a forma de cuidado é uma mamadeira e uma chupetinha, óbvio, né? Então, assim, isso é uma coisa cultural muito forte e a gente tem que entender que é uma cultura
recente e que é uma cultura muito forjada pela indústria. Vamos combinar que a indústria de aleitamento artificial, ela é uma indústria milionária, né? E ela ganha muito vendendo chupeta e mamadeira e vendendo desmame, né? E vendendo leite artificial. Não sou do grupo que demoniza a indústria por existir, né? Eu acho que a gente tem que ser muito grata por existir uma indústria de leite artificial que salva vidas, né? Em casos de não possibilidade de aleitamento materno, a gente sabe que ainda não tem, né, uma estrutura para doação, né, para uma mãe doar para outra. Então, assim, ainda se depende muito de leite artificial, principalmente em questões especiais. Mas também estou longe de defender uma indústria que precisa de uma lei que regulamente a publicidade de itens que atrapalham a amamentação. Então, não sei se vocês veem lá nas caixas de leite, né, em todos os substitutos, né, do leite materno, que tem lá escrito que não é um produto indicado para o aleitamento de, né, menores, que tem que ser sob prescrição médica, enfim. Não é porque são boazinhas, é porque existe uma lei que regulamenta isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização. Eu estou aqui pescando, viu, gente, porque é bem enorme o nome. Norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Então, aqui no Brasil não é permitido fazer publicidade, fazer propaganda, colocar cartaz na porta da farmácia ou no supermercado, fazendo publicidade ou promoção de alimentos substitutos, né, de fórmulas, né, de alimentos para lactente, né, que são substitutos do leite materno, e nem de apetrechos que possam atrapalhar a amamentação, tá certo? Então, a gente tem uma norma que regulamenta. As pessoas não podem fazer publicidade, nem de marcas, né, porque se tem uma marca que vende mamadeira e que ela também vende fralda, você não pode fazer a publicidade da fralda, porque você está fortalecendo uma marca que vende mamadeira, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas eu estou dizendo isso tudo para a gente entender que é uma questão cultural financiada, tá? É muito útil para a indústria que a gente veja bebês acoplados com mamadeiras e chupetas, que isso na nossa mente esteja muito interligado, tá? E a gente precisa fazer essa visão crítica e fazer esse descolamento das duas coisas, tá? Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Podem apertar bastante o coraçãozinho aqui, tá? Porque quanto mais a gente aperta, mais o Instagram avisa para outras pessoas. E tem um aviãozinho aqui também que vocês podem indicar. Então, assim, conhece alguma grávida? Conhece alguém que está fazendo enxoval? Alguém que está pensando nisso? Manda aqui no coraçãozinho, manda um inbox pra pessoa. Porque, gente, isso aqui economiza dinheiro. Eu não sei quanto tá hoje, mas um kit de mamadeiras daquela sei lá, das marcas aí conhecidas, é um absurdo. Então, assim, a gente vai entender aqui que não tem necessidade de adquirir isso, tá bom? Então, vamos lá. A gente, entendendo que isso é uma questão cultural, a gente precisa entender quais são os prejuízos de uso de bicos artificiais, né, para a saúde das crianças e para a amamentação, para a gente poder justamente ter essa visão crítica quando a gente for fazer a escolha. Então, se a gente tiver a necessidade ou optar por fazer um aleitamento fora do peito, a gente precisa mesmo entender o que é que a gente tem de evidência, o que é que já foi estudado, o que é que a gente tem comprovado de prejuízo dos bicos artificiais, tá certo? Então, vou falar rapidamente, não vou aprofundar em cada detalhe, mas a gente tem evidências de diversas dificuldades relacionadas aos bicos artificiais. Uma questão é de musculatura, né? Se a gente imaginar que para o bebê mamar no peito, ele trabalha quase todos os músculos da face, e esse trabalho de musculatura da face vai ser providencial para que ele tenha uma respiração adequada, porque ele vai estar com vedação adequada, ele vai estar com canais desobstruídos. Ele vai ter uma musculatura preparada para a mastigação quando for acontecer a introdução alimentar. Bebês geralmente nascem com uma retrognatia, eles têm um queixinho aqui, a mandíbula um pouquinho mais para trás, e a amamentação, o trabalho da amamentação vai fazendo com que aconteça esse desenvolvimento da mandíbula. Então, assim, a amamentação no peito, ela é fundamental para toda a estrutura muscular e óssea, né? Desenvolvimento ósseo, como eu falei aqui, essa questão da mandíbula. Então, assim, a gente precisa entender. Eu fui no congresso ano passado da Mama e Bem e tinha um odontopediatra mostrando um trabalho interessantíssimo. Ele fez a comparação de postura
né, de crianças que usavam chupeta prolongadamente. Então, assim, causa uma alteração de musculatura tão grande que impacta na postura, e isso tem um impacto nas questões, nas relações das crianças, no psicossocial também, por conta dessas alterações causadas por chupeta. A gente vai ver aqui mais algumas coisas. Então, entendam, é algo que precisa ser pensado, tá? Então, assim, já falei que altera a musculatura, essa função da mastigação, que é muito treinada quando o bebê está mamando no peito, que a gente deixa de fazer isso. O padrão respiratório, como eu falei, é alterado. A gente tem um músculo aqui chamado masseter, que se a gente não trabalha ele, ele fica flácido. Então o bebê fica, é aquela criança que fica com a mandíbula caída, de boca aberta e respirando pela boca. Então assim, não é saudável, né, você ser um respirador bucal. Então essa musculatura tem que estar bem trabalhada para que esse padrão de respiração se mantenha. Má oclusão dental, isso é muito comum também. Então, a utilização de bicos prolongadamente, tudo isso que eu estou falando, gente, a gente não tem pesquisa que mostre exatamente qual o tempo, qual é o fator de risco, tipo, pode usar por tanto tempo sem causar prejuízo, ou então a partir de tanto tempo causa prejuízo, ou então a partir de que idade. Não tem, a gente não tem uma forma de prever isso. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está relacionado sim a tempo, né? Enfim, a diversas variáveis, mas a gente precisa entender que não tem nível de risco seguro, né, de uso. Tem relacionamento com otite, né, com inflamação de canal auditivo, não só por essas questões que eu estou falando da anatomia, mas pela própria utilização da mamadeira para tomar leite artificial, né? O uso de bicos artificiais, seja mamadeira ou seja chupeta, também aumenta o risco de infecções, né? Porque precisa ter um cuidado muito grande. E bebês pequenininhos a gente tem todo cuidado, esteriliza e cuida, enfim. Crianças maiores, você faz o que com aquela chupeta, gente? Essa chupeta vai em tudo quanto é canto. E bota na boca e vai pra boca. Ok, tem vitamina S, né, de sujeira, que vai ali fortalecer o sistema imunológico, tem. Mas tem evidências de um aumento de hospitalização, né, de crianças por sintomas respiratórios, otite, vômito, afta, febre, diarreia, cólica e até mortalidade infantil relacionada a essas questões infecciosas por conta de chupeta. A gente está falando de um recorte social, provavelmente também, tá? Mas a gente precisa entender que existe esse risco. E que se a gente mudar a cultura, a gente está protegendo também todas as populações, inclusive as mais vulneráveis. E é isso que a gente está discutindo aqui, a questão cultural relacionada com isso. Quando eu falei na live de choro do bebê, foi semana passada, eu falei sobre isso. Sobre como a gente tem essa cultura de calar o choro. Então, se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês assistam, porque foi muito legal também. E a chupeta está diretamente relacionada com isso, né? A chupeta é a forma mais fácil de você calar o choro do bebê. Então, assim, é uma questão cultural e a gente precisa mudar, porque se a gente muda a cultura, a gente protege também as pessoas que não têm acesso a essa comunicação, mas que culturalmente não vão estar tão expostos a isso. Uma outra coisa que a chupeta pode causar, que tem estudos também, asfixia. Asfixia pelos acessórios que são usados. Então, geralmente tem ali a chupeta, tem um paninho ou um cordãozinho para não perder. Aquilo ali pode causar asfixia. Deixa eu ver. Estou deixando duas coisas aqui para o final que eu quero falar mais. Chupeta leva a vocalização distorcida, então provavelmente por conta desse padrão de respiração diferente, então a vocalização é diferenciada. E atraso de fala, gente. Imagine o que é. Como é que a criança adquire a fala, né? É no contato. Ela está ali fazendo contato, ela balbucia alguma coisa, pede alguma... a mãe entende que é água, dá água para ela. Ela, olha, eu tenho um jeito de pedir água, e aí recebe, aí vai repetindo, vai ficando mais afinado. Então, assim, ela precisa estar usando a fala para ela poder aprender a falar. Pense no custo da criança. Toda vez que precisar falar, tem que tirar a chupeta da boca para falar e para devolver a chupeta para a boca. É muito mais fácil ficar calada, né? Então, já está relacionado também ao atraso da fala.
o uso de chupeta. E tem um fator aqui que eu vi hoje lendo sobre isso, né, para levantar mais esses tópicos. E eu encontrei essa informação de que a chupeta foi a variável que mais influenciou menores desempenho em testes de inteligência em uma pesquisa que foi feita. Então, o uso de chupeta entre as variáveis existentes foi a que mais influenciou no menor desempenho de teste de inteligência em uma pesquisa. Sabem qual é a hipótese? Voltando, né? Lembra quando eu falei que o choro é uma questão cultural, a gente calar o choro e a gente usa a chupeta para calar o choro, aquela criança ficar ali quietinha e não demandar da gente emocionalmente, né? Da gente ter que atender aquela demanda e não só calar? Então, crianças com chupeta, realmente elas demandam menos. Elas estão ali com a chupetinha dela, elas ficam ali naquele mundo de Nárnia, né? Atendendo a sua necessidade de sucção, ficam ali bem quietinhas e demandam menos. Se elas demandam menos, elas interagem menos. A gente tende a interagir menos com uma criança que está ali quietinha com a chupeta. E isso pode influenciar lá no futuro, em relação aos desempenhos. Então, assim, não é uma besteirinha, sabe? Não é algo que a gente usa de forma leviana. Isso que eu estou falando aqui tem estudo, tá? Tem pesquisa. Também já se relacionou, assim, isso não é algo comprovado, mas é uma teoria que se levanta de que o uso da chupeta leva a uma substituição depois por outros vícios orais, né? Fumar, comer, né, de forma compulsiva. Então, não lembro de ter visto pesquisa em relação a isso, mas é uma teoria que é levantada e que está na literatura também. Então, essas são as questões para além da amamentação, tá? Então, assim, além de tudo isso que eu falei, ainda tem a questão da amamentação. O que é que acontece na amamentação quando a gente tem a introdução de bicos artificiais? Então, falando primeiro da chupeta, a chupeta provavelmente, e o objetivo dela é beber cala, então ele fica calado. E a gente, quando está no desespero do puerpério, né, eu já contei aqui, não sei se foi em alguma live ou se foi em algum post, mas o quanto eu ficava desesperada nos primeiros dias de nascimento de Luna, acho que foi na live sobre choro mesmo. Quando ela ia acordar, eu estava com o peito super ferido, morrendo de dor para amamentar. Não sabia ainda, não estava trabalhando com outras opções, era o peito mesmo. E estava na pojadura, o peito cheio, precisava esvaziar, então ela precisava mamar, mas ao mesmo tempo, quando ela vinha mamar, doía muito, e eu ficava pedindo para ela não acordar. Na hora que ela começava a se mexer, eu ninava, eu me desesperava para ela não acordar naquela hora, porque eu precisava de um pouquinho mais de descanso para poder recuperar um pouquinho mais da dor que eu estava sentindo. Então imagine se eu visse a chupeta como uma possibilidade de manter ela dormindo mais tempo, ou dela ficar calada mais tempo, né? Eu não cogitei isso. Luna usou mamadeira, sim, a partir de 4 meses de idade, porque eu fiz relactação por muito tempo, tentando reduzir, tentando manter, retornar o aleitamento exclusivo, não consegui, então ela manteve o aleitamento misto. E naquele contexto que eu estava, com o que a gente estava vivendo, eu fiz uma escolha consciente com a consciência que eu tinha na época, tá? Eu não era consultora, como eu falei para vocês já. Eu me preocupei muito pouco com a amamentação quando eu estava grávida. Então, assim, eu queria o meu parto dos sonhos. Era o parto que eu estava preocupada. Meu parto domiciliar, planejado, maravilhoso, com a minha equipe incrível. E foi o que eu tive, né? A amamentação parecia que, assim, eu pulava da amamentação para a introdução alimentar. O que é a BLW? Como é que eu vou fazer a introdução alimentar dela? Como é que é desfraude? Enfim, eu pulei, assim, de assuntos de parto para lá para o futuro. A amamentação era um limbo, eu tinha um bloqueio, eu tinha uma limitação, não sei. E é por isso que eu estou aqui pedindo para vocês mandarem para as grávidas que vocês conhecem, porque meu propósito de vida hoje é ajudar as grávidas a se planejarem, né? A pensarem, boa noite, Vê, a pensarem antes, a fazerem o seu planejamento para que o pós-parto seja mais tranquilo, com conhecimento, com planejamento, enfim. Então, se eu tivesse, naquele momento que eu estava ali, naquele desespero, uma chupeta, se eu tivesse cogitado alguma chupeta, eu teria dado, porque era muito desesperador, tá? Então, assim, quando a gente pode, a gente tenta calar o bebê.
E aí, quando a gente usa a chupeta para isso, a gente cumpre o objetivo, que é o quê? Espaçar a mamada. Tipo, eu não tô querendo amamentar agora porque eu tô sentindo muita dor, eu quero que ela durma mais. Eu vou dar uma chupeta aqui porque ela vai demandar menos o peito, tá? Só que a gente já viu aqui na live de mamadas, revezamento de tetas, a gente já viu que o peito é uma fábrica que atende à demanda. Então, quanto mais demandado ele é, mais ele vai produzir. Se ele não é demandado, ele vai reduzir a produção. Então, o que acontece quando a gente usa a chupeta para espaçar mamadas é justamente isso. Esse bebê ele vai demandar menos do peito e a produção tende a reduzir, tá? E é daí que vem o impacto da chupeta na amamentação. Além da questão da pega. A sucção na chupeta é aquela sucção... Eu não tenho, gente, nem chupeta, nem mamadeira, nem para mostrar. Eu uso isso aqui para... Vamos imaginar que aqui é o bico de chupeta, ó. É uma sucção com a boquinha fechada. E a gente sabe que para mamar no peito, a gente precisa de uma bocona aberta. O bebê precisa abocanhar ao máximo. Então, isso também prejudica, né, essa pega correta. Além dessa questão de reduzir a produção. Gente, vocês têm dúvida? Vão conversando comigo aí, para não achar que eu estou falando sozinha. Tem grávida, se tiver grávida aí, coloque quantas semanas de gestação vocês estão. Só para eu entender, saber quem já comprou mamadeira, quem já comprou chupeta, quem é que está pensando em vender. Inclusive, não recomendo vender, gente, porque eu acho assim, tipo, você tira o problema de você para uma outra pessoa. Então, eu vi uma só... E eu sempre ficava assim, mas vai fazer o quê? Também não gosto desse negócio de consumo, de jogar no lixo, de, enfim, questão do meio ambiente e tal. E aí eu vi uma sugestão de uma pessoa que ela disse que fez doação, tá? E tá com 31 semanas, CM, que eu não sei como é o nome, tá com 29 semanas, todo mundo em tempo ainda, não comprei nada, muito bem. Então, assim, a pessoa, ela pegou as mamadeiras, o kit de mamadeira que ela tinha comprado e doou para uma instituição, né? Porque eram bebês que já não tinham mesmo a possibilidade de mamar no peito. Então, eu acho que foi um bom destino, aqueles bebês já iriam mesmo usar mamadeira, apesar de ter outras opções, mas quando o bebê ele não tem mesmo a opção do peito, a mamadeira tem uma questão de atender, ou a chupeta, atender à necessidade de sucção. Camila está de 29 semanas. Ai, Camila, eu acho que eu conheço você. Então, o bebê tem essa opção de atender essa necessidade de sucção que ele tem na chupeta e na mamadeira, já que não tem mesmo o peito. Então, assim, eu acho que foi uma opção. Quem comprou, né, grandes kits e tal, que faça essa doação para uma instituição de bebês que não teriam outra opção. Então, ok, temos gestantes aqui, gente que não comprou. Então, vamos lá. A gente falou aqui já no início, quem perdeu, né? Teve gente chegando agora. Vê depois, eu vou deixar gravada, mas entender quais são os prejuízos para além da amamentação. Será? Foi Loide que indicou seu Insta. Ai, não sei, achei que você tivesse feito pré-natal comigo. Então foi outra Camila. Mas seja bem-vinda. E se foi indicada de Loide, foi bem indicada. Então, assim, a gente falou de todas as questões, né, para além da amamentação. E a chupeta, como eu disse, tem essa questão de realmente espaçamento de mamada, que é, né, geralmente para que se usa, para calar o bebê, para acalmar o bebê, e aí esse bebê demanda menos. E, como eu falei, isso acaba estimulando menos esse bebê também, né? Porque esse bebê tá lá quietinho, ele fica ali, isso vai ter impactos lá no futuro. E a mamadeira tem uma questão ainda mais perigosa para o desmame. Por quê? Porque ela vai impactar diretamente. Então, isso é algo que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu não canso de repetir, gente, porque é muito triste quando eu recebo. Olha, são os piores casos que eu recebo para atender bebês rejeitando o peito por conta de uso de mamadeira. Então, assim, já atendi desde bebês de 8 dias ou 8 dias, que tipo, ai, a mãe saiu da maternidade já com a chuquinha, aí foi para casa, estava no aleitamento exclusivo, e aí o bebê começou a reduzir o xixi, aí o pediatra falou por telefone, dê a mamadeira para ele até chegar, sei lá, sexta-feira que eu vou poder atender. E nessa uma semana, o bebê estava com confusão de bicos muito clara, o comportamento dele no peito e assim a necessidade do fluxo da mamadeira. E foi muito difícil, era uma família que não tinha, e assim, para retornar, a família tem que ter muita força de vontade, porque precisa fazer estimulação da produção que provavelmente já caiu, precisa aprender a dar esse leite de outra forma. Então, assim, precisa mudar toda a estrutura. Era uma família que não tinha uma rede de apoio aqui, era uma pessoa de outro lugar e tal. E acabou tendo um desmame muito precoce de alguém que queria muito amamentar por causa de uso de mamadeira. E isso é só uma história.
Então, assim, me corta o coração. Então, o quanto eu posso divulgar esses riscos, eu divulgo. E eu peço que vocês divulguem também, que falem desses perigos, para que seja uma escolha, tá? Se alguém tiver que usar uma madeira, que seja uma escolha e não seja sem saber do risco, e aí acabar sofrendo com um desmame precoce, sem saber que aquilo ali poderia, se ela soubesse, talvez ela não tivesse optado por aqui, tá? Thaís está falando que comprou porque foi de segunda mão, a marca conhecida e a preço de banana. Foi assim, a oportunidade, aí comprou. Utilizaremos para transportar água e suco mais para frente. Exatamente, vai beber no copo. Muito bem, Thay. Thay é minha clientinha, já está bem escolada. E vai usar também, pode usar também para armazenar o próprio leite, né? Geralmente as mamadeiras são BPA free, então qualquer frasquinho BPA free pode ser usado para armazenar o leite. E ela gostou da ideia de doar para uma instituição. Vocês vão fazer isso. Pronto. Né? Então, assim, os bicos, né, que não tem uso mesmo, porque os frasquinhos podem fechar, né, pode ter utilidade, mas já que vai doar para uma instituição que doe o kit, né, completo, que vai ser mais útil. Então é isso. Falando de confusão de bicos, por que é que eu divulgo tanto, por que é que eu falo tanto disso? Por conta disso, por ver na minha prática que isso é algo real e por querer que seja uma opção, né, o momento de desmame seja uma escolha, né, da mãe, geralmente, ou da família, da pessoa que amamenta, né, e da família e, em última instância, do bebê. Porque bebês que desmamam, meu bebê desmamou naturalmente com 1 ano e 6 meses. Gente, pode perguntar se não usava mamadeira chupeta? É muito, muito difícil. Eu nunca vi um caso. Eu já vi caso de greve de amamentação, que aí a mãe achou que era um desmame natural e aí acabou não oferecendo mais, o bebê acabou desmamando com 1 ano e pouco. Mas os outros casos que a gente vê, meu filho não quis mais o peito. Com certeza, provavelmente é ótimo, né? Mas, assim, na minha amostra, 100% usava bico artificial, tá? Então, dificilmente o bebê vai desmamar antes dos 2 anos, se não for por uso de bico. Então, vamos lá entender o que é confusão de bicos. Maminha. Protótipo aqui da mama, a gente tem a camada de pele, uma camada de gordura, as glândulas mamárias, o leite é produzido aqui, né? Vários alvéolos que produzem o leite, ele passa aqui pelo ducto para sair aqui no mamilo. Como é que o bebê consegue extrair leite aqui? Já falei, já fiz uma live só sobre pega e mamada efetiva. Gente, eu tô demais, vejam lá que tá tudo lá nas lives para você, nas gotas de GNH. Então, como é que o bebê consegue fazer uma pega correta? Boca bem aberta, a bocanha aqui, linguinha para fora para conseguir fazer este movimento que com a sucção ele vai conseguir extrair esse leite. Ok? Ok. Vamos lá para a mamadeira. E lembrando que bebês precisam muito de fluxo de leite, eles precisam de leite para sobreviver. Então o organismo deles quer leite. Tem ali um negocinho cerebral, tem muito fluxo, eu gosto. Não tem fluxo, eu me irrito, eu fico chateado, eu quero fluxo. Pego aqui uma mamadeira, tá? Isso aqui não é uma mamadeira, mas vamos imaginar. Mamadeira, o leite fica aqui no bico, o bebê só precisa fazer esse movimento de preensão, não precisa fazer o movimento de ordenha, tá? Então vai fazer o movimento aqui de preensão, com a boquinha fechadinha aqui no bico e vai sair o fluxo bem forte de leite e constante. A gente já viu lá também no revezamento de tetas que o fluxo do peito é variável, certo? Então aqui faz esse movimento aqui, sai um fluxo forte, a linguinha fica inclusive mais retraída para não engasgar, tá? Ele não precisa estar com a língua para fora, a língua fica aqui para não engasgar, fechadinho fazendo esse movimento, tá? E o fluxo forte. Quer que o organismo dele se adapta a essa forma aqui de conhecer. Eu acho que foi a sua, Kátia, tá normal aqui. Se travar de novo aí, alguém me fala. Então, o organismo dele se adapta a essa forma de conseguir o leite de forma fácil, rápida, num fluxo forte, sem fazer muito esforço. Aí o que é que este organismozinho vai fazer? Vai vir aqui no peito fazendo a mesma coisa, boquinha fechada, linguinha para trás, fazendo o movimento de preensão. O que é que vai acontecer aqui? Machucar este mamilo, não vai conseguir ordenhar esse leite, porque não está fazendo o movimento de ordenha, e ele está com fome, e ele não vai conseguir mamar, ele vai rejeitar essa mama. Rejeitando a mama, o que é que acontece? Essa produção vai caindo e isso vira um ciclo de desmame precoce. Todos os bebês vão desmamar quando usam mamadeira? Como eu falei lá no começo, tem a ver com o tempo, mas não tem parâmetro de risco seguro, assim, de coisa segura. Luna fez uma confusão de bicos com 1 ano e 4 meses.
Ela usava, como eu falei, né? A partir de 4 meses ela começou a usar mamadeira. Minha história, gente, de amamentação tá lá nos destaques aqui do perfil. Quem não conhece ainda e quiser entender, né? O uso da mamadeira no meu caso. Então ela usava e aí chegou e aí seguiu com essa mamadeira, porque é algo muito, muito prático, né? Ela seguiu com essa mamadeira e com 1 ano e 4 meses ela ainda tomava algumas, só que eu estava em casa sempre, então ela mamava muito no peito, não tinha, né, problema naquele caso, tá, gente? Não tem parâmetro seguro de uso. Olha o que eu tô falando. E aí, com 1 ano e 4 meses, eu viajei para o Ciaparto, congresso de parto humanizado e tal. Sempre amei tudo isso, esse mundo. E aí, fui para o Ciaparto, primeira vez que eu me afastei dela por mais tempo. E aí, quando eu voltei, depois de 3 dias que ela ficou sem o peito e só com a mamadeira, meu bico, meu mamilo ficou em carne viva, feriu como se fosse recém-nascida. Então, ela já tinha 1 ano e 4 meses. Vejam isso, quando a gente ouve, né, pediatras dizendo, a partir de 3 meses não tem mais problema, não faz confusão de bico, não atrapalha em nada. Então, é isso. Confusão de bicos é real, é uma possibilidade, né, de acontecer. Então, alguém ainda tem dúvida aí sobre o uso? Alguém ainda cogita, talvez não seja bem assim, será que é assim mesmo? Se tiverem qualquer dúvida, posta aqui pra gente discutir, tá bom? Pra gente ir conversando sobre isso. Deixa eu ver se falta alguma coisa em relação a essa questão. E aí, se a gente pensar, gente, quais são os 2 fatores, assim, os 2 momentos mais perigosos, digamos assim, para a introdução de mamadeira? Pós-parto imediato, que é esse momento do desespero mesmo, de apojadura, de bebê que ganha, não ganha, e mama, não mama, e não sei bem se ele tá mamando, não sei se não tá mamando, então eu acho que eu não tô com leite, e aí eu tenho que dar mamadeira, porque tem ali né, a quantidade que ele tá tomando. Então, assim, a gente precisa entender, né, da fisiologia do bebê, a gente precisa entender quais são os sinais que o bebê tá mamando bem, sem precisar ter os mls ali, tá? Isso é importante. E aí, então, esse pós-parto imediato é um fator de risco, e a volta ao trabalho. A volta ao trabalho, geralmente as mães voltam, as pessoas que amamentam, voltam a trabalhar quando a criança ainda tem um aleitamento como seu principal alimento, né? E acabam introduzindo a mamadeira aí, tanto pela praticidade cultural. Sabe por que eu digo que é uma praticidade cultural, gente? Porque às vezes quantos relatos vocês já não ouviram de pessoas que disseram, meu filho não queria pegar o bico de jeito nenhum, não queria pegar a mamadeira de jeito nenhum. Tive que comprar não sei quantos tipos de bico de mamadeira para ela poder aceitar. Então, assim, culturalmente isso é uma coisa normal. Agora, vá dizer que, meu filho não tomava no copinho, a primeira vez que não tomou, que mexeu, que virou, não existe mais, porque a cultura não é essa. Então, quando eu digo que a gente precisa mudar a cultura, é algo muito forte, tá? Então, assim, a gente insiste para o bebê aprender a usar a mamadeira, mas a gente não tem a persistência para ele aprender a usar as outras formas de tomar esse leite, né? E a pessoa que volta ao trabalho, ela ainda tem que depender de outras pessoas para alimentarem esse bebê. Então, assim, será que essas pessoas dentro dessa cultura estão dispostas a fazerem dessa forma? Ou quando não tem um cuidador direto, tem que levar para a creche, deixar numa instituição para cuidado. Essa instituição aceita alimentar esse bebê de uma outra forma, que não seja essa forma da mamadeira, que é a forma mais comum, né, mais culturalmente aceita, como eu estou falando aqui diversas vezes. Então, assim, é toda uma coisa muito intrínseca. Então, essa volta ao trabalho é um período também de risco para esse aleitamento. Tanto porque muitas vezes a mãe não tem como manter as ordenhas e a produção dela tende a cair, quanto por esse bebê que vai estar usando a mamadeira por esses fatores aqui que eu falei e vai começar a fazer essa confusão de bicos e desmamar, tá certo? E agora vocês devem estar se perguntando, e aí, né? Como é que faz? Como é que faz? Quem sabe aí como é que faz? Tem gente aí que sabe. Como é que faz para não usar bico artificial, já que a gente viu que é tão prejudicial? O problema de live é porque tem um delay, né? Aí eu pergunto, quando vocês começam a responder, eu já estou aqui em outro momento. Então eu vou adiantando, tá? A gente tem outras formas, tanto de não usar a chupeta ou de não usar a mamadeira. A questão da chupeta eu acho que é uma coisa puramente cultural mesmo, porque a gente tem como entender a fisiologia do bebê, a gente tem como entender o que é um bebê e quais são as formas de fazer coisas naquele momento que a gente usaria a chupeta. Qual é o momento que a gente usaria a chupeta? Quando o bebê está chorando, quando o bebê está
né, demandando muito peito, enfim. Então, se o bebê está demandando muito peito, a gente pode manejar essa amamentação. Carol está dizendo que rede de apoio foi a solução dela. É fundamental, né? Porque você precisa ter outras pessoas para atender a demanda desse bebê. Senão a chupeta é a coisa mais fácil ali de você atender essa demanda, com todas essas questões que eu falei, né? Do bebê não ser estimulado, da criança, né, crescer ali sem, né, a criança boazinha, gente. A criança que usa chupeta é uma criança boazinha, que ela tá ali caladinha no mundinho dela com a chupetinha dela, né? Então, se você tem rede de apoio, fica muito mais fácil você prescindir disso, né? Eu também tive, né? Tive o privilégio de nunca cogitar usar uma chupeta com a minha filha. Ela mamou até 3 anos, enfim, tá aí com 6 anos hoje, nunca usou uma chupeta. Então, é um privilégio, um puta privilégio. Uma rede de apoio incrível que eu tive, tá? Pra não ter cogitado. Talvez se eu não tivesse rede de apoio, eu tivesse cogitado e mesmo assim não tivesse usado, tá? Principalmente sabendo o que eu sei hoje, principalmente sabendo tudo que eu tô passando pra vocês aqui hoje, certo? Então, o que é que a gente pode usar com o bebê para não precisar de chupeta? A gente precisa entender de esterogestação. Tem... Deixa eu ver. Não, Mariana, o problema é quando a rede de apoio é quem mais advoga a favor da chupeta. Aí é o que a gente chama, a SOS pediatra, né? Vânia chama de rede de agouro. Então, não é rede de apoio. Porque são as pessoas que estão ali, que estão para ajudar, mas ajudar do jeito delas. Tipo, só ajudo se for do meu jeito. Você não tá querendo ajuda? Então, meu jeito de ajudar é esse, é botando a chupetinha, dando a mamadeira. Gente, assim, tem contextos e contextos. Então, assim, se você depende da sua mãe idosa, que já não tem mais uma capacidade de cuidado, de ser responsiva, isso é uma coisa, tá? Mas se você tem ali alguém que teria toda a capacidade de atender aquela criança, que está ali para ser apoio mesmo, essa pessoa tem que ser uma aliada, né? Ela tem que estar ali para ser o suporte do que a família precisa e não do que ela quer. Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho, assim, esse planejamento de puerpério, gente, desde a gestação, é super importante, é muito importante, né? Inclusive, tenho planos sobre planejamento de puerpério, mas deixa eu estruturar melhor aqui na minha cabeça que eu conto pra vocês. Mas é muito importante a gente selecionar realmente essa rede de apoio, tá? E a gente entender do que é o bebê e o que é a esterogestação. Então, o que é a esterogestação? É a gente entender que o bebê, quando nasce, ele continua no útero. É como se ele precisasse continuar no útero. Então, tudo o que lembra o útero para ele é importante, tá bom? Então, tem um GNH, tem um episódio do GNH lá no começo, se eu não me engano foi o número 3, que eu mandei até hoje para um casal que eu atendi. Que é sobre a esterogestação, tá? Então, precisa entender o que é que o bebê gosta, quando ele tá chorando, quando ele tá nervoso, e não é fome. Porque se for fome, tem que ser peito. E a gente maneja a amamentação da melhor forma para que ele não mame de hora em hora, que eu já falei aqui também, quando a gente fala de livre demanda, que o bebê ele não tem que mamar de hora em hora, não necessariamente. Ele pode mamar de hora em hora, essa família, né? Se a pessoa que amamenta não se incomoda. Mas, se ele tá fazendo boas refeições, digamos assim, ele pode dar um intervalo, tá? Então, assim, isso é manejo de amamentação. Mas a gente pode usar a esterogestação para poder acalmar esse bebê quando não é fome que ele está sentindo, né? Porque peito não é só, sucção não é só para matar a fome, né? Então, sling, banho de balde, charutinho, chiados, balanço. Então, tudo isso é coisa que lembra o bebê de útero e que pode ser usado para poder não usar a chupeta. Você usa essas outras formas, tá certo? Em relação à mamadeira, quando é que a gente usa a mamadeira? Quando a gente precisa alimentar esse bebê fora do peito. E aí a gente vai usar o quê? Isso aqui que eu já mostrei. É uma opção, isso aqui é uma colher dosadora. Então aqui, ó, é uma colherzinha, tá vendo? E tem um furinho que o leite vai saindo, o bebê vai tomando. Ele não tá sugando, então ele não vai fazer a confusão de bico, ele tá sendo alimentado, ok? Tem o que eu mais gosto, que é o copinho. Copinho de cachaça, de licor, do que quer que seja. Você esteriliza, obviamente, pode ser o que você já tem em casa. Ferve 15 minutos, ele está pronto para o uso. E esse bebê vai tomar no copinho, bebês desde prematuro. Se ele consegue respirar, deglutir e sugar ao mesmo tempo, ele consegue tomar o leite no copinho, tá? Então, as maternidades todas deveriam utilizar o copinho quando necessário, complementar. E não aquela chuquinha que a gente vê, famigerada, tá? Outra forma, bebês maiores, eles aceitam bem o copo de transição, bico rígido, para ele não precisar sugar, a gente tira a válvula, porque a gente não quer que ele sugue isso aqui, tá? A gente quer que ele receba o leite e vá tomando aqui.
E quando essa necessidade de tomar esse leite fora do peito for por conta de uma baixa produção da mãe, a gente tem a possibilidade de fazer a relactação também, que é usar uma sondinha e o bebê vai mamando ao mesmo tempo que está estimulando a mama, ele está recebendo leite no próprio peito, então ele está aprendendo a mamar, ele está estimulando a mama e ele está recebendo esse complemento, né? Não só pelo peito, certo? Então, assim, existem formas, existem possibilidades e a gente precisa ter persistência nessas possibilidades, né? Se a gente não cogita usar mamadeira e chupeta, a gente consegue aprender. Na época, falando um pouco da minha história, né? Eu não consegui dar o copinho. Eu não conseguia, eu estava ali tão imersa naquele puerpério louco, naquela maluquice. E eu não tinha técnica, eu não tive a técnica. Então eu estava ali com o copinho, ia botava, virava pouco, ela ficava nervosa e derramava, e era uma confusão, uma agonia. Hoje eu dou copinho para os filhos de todo mundo quando eu vou fazer consultoria. Os bebês tomam no copinho e eu fico olhando, meu Deus, por quê? Só a minha não tomava no copinho. Porque naquela época eu não sabia, não tinha técnica, enfim, não tinha informação. Mas é possível alimentar o bebê sem uso de bico artificial. Tá certo? Eu acho que finalmente hoje não ficou uma gota, né? Já tem 40 minutos que eu tô aqui, era pra ser uma gota. Essa de terça-feira, gente, era pra ser coisas curtas. E eu não consigo. Mas enfim, tem dúvida, tem quem queira conversar, vou dar um tempinho aqui pra ver se não é delay. Alguém pensa assim, tem um pensamento que é muito forte. Ai, mas e se eu precisar, assim, tipo, me desesperar, tiver numa situação muito difícil, sem conseguir dar sei lá, fui parar no hospital e o bebê ficou em casa e tinha que se alimentar, como é que ele vai comer? Gente, todo mundo tem uma colher na cozinha. Tem um leite ali, tem uma colher. Você pega uma colher de cozinha, esteriliza. Não precisa nem ser a colher dosadora. Isso aqui é só prático, né? Porque você bota o leite aqui e ele vai saindo, certo? Você pode pegar uma colher de cozinha e tá ali, você vai dando na boquinha. O bebê recém-nascido, obviamente, que o bebê maior não vai aceitar. O bebê maior você dá no copo mesmo. Você disse que iria falar do planejamento do puerpério. Qual seria a dica? Planejar o puerpério. Tá? Mas eu estou estruturando isso ainda, porque eu quero trazer isso de uma forma mais estruturada para vocês. Mas o fato é, gestante precisa pensar no puerpério, Camila. Não dá pra gente ficar no mundo que eu fiquei naquela época. Né, de pensar só no parto, no nascimento. Gente, parto e nascimento, ok, é muito importante, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem altos índices de violência obstétrica, que a gente sofre muito. Para ter o parto que a gente merece, a gente tem que investir tanto dinheiro quanto energia para conhecimento. Eu sei disso tudo. Não estou menosprezando a preparação para o parto. Mas não é só, infelizmente, não é só isso. A gente precisa pensar também no pós, tá? Em como é que vai ser a nossa vida no pós-parto, assim, ter informação sobre a amamentação, pensar como é que vai ser a rede de apoio, o que é que a gente tem que pensar para a gente ter no puerpério, assim, quais são as principais dificuldades, e a gente prevê isso, antever isso, congelar comida saudável, isso é básico, gente. Agora na pandemia, que eu tô na vida louca, eu tô comendo congelado direto, a gente cozinha e deixa, né, os potes no congelador, e é isso, não dá para cozinhar todo dia. Então, assim, como no puerpério não dá para pensar, então não dá para congelar, vai fazer o quê? Vai pedir a quem? Quem é que vai, né, fazer isso? Então, assim, tem que planejar. Mariana está dizendo que o mais importante é o puerpério. Licença, tá doendo o braço de alguém que quer aparecer aqui na live para mostrar. O que você quer mostrar na live? Dá um sorriso aí para as pessoas verem. Dá um sorriso. Ah, dentinho que caiu sexta-feira. E que ela tá fazendo questão de mostrar pra todo mundo. O bracinho tá doendo, né, filha? Por isso que você veio aqui. Deixa eu ver. Pronto. Congelar, ainda mais em tempos de pandemia, que não dá pra ter gente em casa pra fazer comida fresca. Exatamente, Thaís. A gente tem que se adaptar e pensar. Posso pegar o beijo? Pode, filha. Obrigada. Troca o enxoval bonitinho por rede de profissionais para ajudar no puerpério. Melhor conselho. Por isso que a gente está falando de enxoval aqui, né? A gente não dispensa a gente falar de enxoval, mas principalmente de uma forma crítica, né? O que é que não deve ter. O post que eu fiz lá foi o desenxoval. Quem for gestante que não viu esse post ainda, vá lá, porque muita gente comentou das coisas inúteis que compraram. Então, e quinta-feira, eu fiquei de falar sobre essa live. Quinta-feira a gente vai ter aqui uma pessoa super especial, uma arquiteta maravilhosa, que eu convidei pra gente falar sobre quartinho de bebê. Mas vocês devem imaginar que eu não vou falar de quartinho de bebê de uma forma fofinha, de kit beijo e de bercinho, né? A gente vai ter uma visão
crítica, né, do que é esse modismo, do que é essa coisa, né, do nosso imaginário, né, essa cultura. Quartinho de bebê, o que é que vocês imaginam? Pois é, a gente vai tentar desconstruir isso. Então, quinta-feira, espero vocês todas de novo. Por favor, chame as prenhas, gente. Eu tô aqui para falar sobre essa necessidade, né? Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, de não estar preparada para isso na hora. Ok, elaborei minha história maravilhosa, afinal eu tô aqui hoje por isso, né? Mas eu acho que a gente não precisa ter desafios desnecessários. O puerpério já é um desafio em si, né? Você vai estar ali vivendo uma crise, então não precisa ter nada. Ah, e uma bebê de verdade, meu Deus. Temos aqui uma neta. Essa neta não é muito gatinha, mas é uma netinha, né, filha? Pronto, vamos dar tchau? Então é isso, gente. Mais alguém tem coisas aí para falar? Que agora a gente já tá aqui só na baguncinha, né? É isso, eu vou deixar gravada aqui a live. E vocês divulguem. Na próxima terça ainda não tem um tema, então se vocês quiserem mandar direct algum assunto que vocês queiram falar, que vocês tenham necessidade, né, que acham que é importante, então mandem pra mim, mandem direct ou comenta lá em alguma postagem, pra gente poder alinhar, né, com o que vocês precisam, pro que eu tenho aqui pra oferecer. E quinta-feira, por favor, todo mundo aqui, 8 horas também, vou divulgar lá no dia, ok? Eu fico assim porque eu acho que alguém ainda vai falar, porque demora, né, a reação de vocês pro que eu digo. Mas eu acho que é isso. Se ficou mais alguma coisa, manda um direct. Beijo, tchau, boa noite. Obrigada a vocês, tá, por estarem aqui.